Uma coisa que sempre me chamou a atenção, que eu já li várias coisas suas e já vi vídeo e tal, cara, é o lance das cidades, né? Pois é, pois é. Tem Esse é um é negócio um tipo diferente de interessante, cara. cidade. Aí que tá. O pessoal. Por que, que o pessoal. Ah, mas cadê as pirâmides? Cadê as coisas de pedra? O que o pessoal tá vendo é que, primeiro, essas coisas, populações mais densas, era principalmente na Amazônia. Então inverte, né? Hoje, embora a gente tenha metrópoles na Amazônia, tem Manaus, tem milhões de habitantes, Belém e tal, ainda a densidade demográfica é muito maior hoje no Sudeste, né? Antes dos europeus chegarem, era o contrário. A Amazônia que era o grande centro populacional. Então, eram essas aldeias que primeiro podia ter ali 5 mil, 10 mil habitantes, que na verdade é o tamanho de uma cidade medieval. Muitas cidades medievais era meio isso mesmo. Que tinha muralha, que tinha estrada super larga. Os caras eram meio malufistas, né? Vamos fazer o fura-filas. Os caras faziam umas coisas Faziam umas monumentais. obras ali. Umas obras monumentais. Que tinha acostamento, então os caras erguiam ali. Só que, por que não era de pedra? Porque o recurso que estava à mão é recurso de madeira e terra. Tipo, você tem pouco afloramento para você fazer coisa. Claro. Não vale a pena. Você vai aproveitar o recurso que tem. Mas, então, os caras... eles manejavam a floresta. Também tem isso, né? Ah, a floresta virgem, então. Na verdade, é uma floresta já modificada para ter as espécies que são úteis para o ser humano. Certo. E isso em vastas áreas da Amazônia. Né? A terra, eles mesmos criavam a terra fértil. Para o pessoal falar, a Amazônia tem pouca... como é que fala? Tem pouco solo fértil, né? Os caras manejavam rejeito, então, vegetal, animal, inclusive as próprias fezes, para criar a tal da terra preta, que era um solo muito mais fértil, que os caras podiam usar ali durante 500 mil anos sem esgotar a fertilidade. Então, cara, era um outro mundo. Muda completamente a visão que a gente tem sobre como eram essas culturas naquela época. A gente fica muito ligado nesse negócio assim, né, das pedras e tal, né? Stonehenge, aí fala, no Brasil não vai ter nada, cara. Mas aí que você falou, né? Tinha que fazer com o que tinha. E como que descobriram essas cidades aí, esses... Pois tem muita coisa bacana sendo feita graças ao sensoriamento remoto, né? Então, Isso. satélite, tem muita coisa que tem sido feita por satélite. O pessoal tem, nos últimos anos, saíram uns 3, 4 pesquisas novas com drone. O drone está ajudando bastante. Que legal. Também é isso. E a próxima fronteira é um negócio que você deve conhecer, que é o LiDAR, né? Que é o radar de laser, basicamente. Né? O cara joga um laser do avião, ele bate no chão e você tem uma ideia do relevo. Provavelmente o pessoal vai achar muito mais coisas ainda agora, graças ao LiDAR que está começando a entrar nas pesquisas. A LiDAR a gente já usa muito. No petróleo a gente usa muito. A gente põe ele para fazer o mapeamento de um afloramento, transforma ele digitalmente. Olha só. Que aí a gente pode estudar muito. Então o pessoal vai usar isso aí, né? A lógica é mais ou menos a mesma. Será que chegaram a usar GPR ali para descobrir alguma coisa em subsuperfície, alguma coisa assim? Cara, aliás, GPR, eu te confesso que eu não conheço o termo. O que é GPR? É um radar que você passa assim em cima. A gente usa ele, por exemplo, para descobrir túnel em presídio, entendeu? Tá. Ou na arqueologia hoje é talvez a ferramenta mais utilizada. É como o pessoal descobre aquelas cidades que ficam, né, em subsuperfície. Quando você passa, você descobre ossada, você descobre monumento, tudo isso. Então tem coisas que porque ele tem a penetração dele não é tão profunda, mas a resolução dele é muito boa. E para essas coisas, então, ele é perfeito, entendeu? Eu não sei se eles chegaram a usar ali. Seria uma boa usar, porque isso aí tem tudo a ver. Ele dá um ótimo resultado. Mas o que você vê de tudo isso? Você chega a ver as estradas? Você chega a ver essas coisas todas? Sim. Bom, tem um negócio, você deve ter ouvido falar também, que é muito bacana, que são os geoglifos do Acre, né? Pessoal, deve ter gente, pessoal mais ligado a OVNI, não sei o que, deve até falar disso aí. Com certeza. Adoram. Mas eram coisas que não estavam aparecendo até 20, 30 anos atrás. Com o desmatamento começou a aparecer. Então são desenhos geométricos. Você tem quadrados, losangos, retângulos, que estavam cobertos pela floresta. Os caras foram lá escavar. Isso foi bastante imagem aérea que deixou claro também. Então tem estrada ligando um ao outro. Os caras vão escavar, eles percebem que é uma área grande. Então tem perímetro ali de 1 quilômetro, às vezes, de 500 metros e tal. Que não tem ocupação dentro. Então, mas tem um pouquinho de cerâmica, mas pouca coisa e tal. Pelo visto, era uma área ritual. Os caras abriam esses mega desenhos na mata, provavelmente para juntar bastante gente ali, fazer festas, fazer alianças, fazer rituais religiosos e tal. E só apareceu agora como desmatamento. Quer dizer, provavelmente, no passado, não estava
tão coberto por floresta assim. Tinham áreas que eram muito usadas e muito povoadas e usadas para esses rituais por grupos grandes ali, com certeza. Que legal. E qual que era uma maior cidade, assim, o pessoal tem ideia? Então, um lugar que é um grande núcleo que o pessoal sempre fala fica no Xingu, né? O pessoal usa o nome, numa das línguas lá do Xingu, se não me engano, é a língua Kuikuro, que é uma língua do grupo. Não é Aruac, ai meu Deus do céu, agora me fugiu o nome do grupo. É Caribe, Grupo Caribe. Que teria. Aí que tá, como é espalhado. Não, tudo bem. Em vez de você pensar numa coisa, num núcleo só, é mais como se fosse Brasília, sabe? Certo. Então tem vários subúrbios. Cidade satélite. Exatamente. Se juntar tudo, daria 50 mil habitantes. Numa área grande e tal, mas é bastante gente. É bastante gente. Nossa. E aí, no litoral, nessa época, então, tinha bem menos. Então, tinha bastante gente, mas a diferença qual que é? O litoral, engraçado, ele meio que ficou um pouquinho menos complexo. A coisa, porque até uns 2.000 anos atrás, desculpa, até 4.000 anos atrás, né? 2.000 anos antes de Cristo, você tinha os chamados sambaquis, que eram os caras basicamente construíam monumentos funerários com conchas, restos de fogueiras, de animais e com oferendas também de arte e tal. Então ficava uns negócio grande, assim, tipo, você imagina um morro artificial feito para sepultar. É uma piramidezinha, só que com terra também. Para sepultar o chefe daquele grupo ali com 50 metros de altura, às vezes. Tinha muito em Santa Catarina, um pouquinho no Rio também, chegava ali, região dos lagos do Rio e tal. Isso, na região dos lagos tem muito. Então, esse pessoal parece que era uma coisa mais complexa, pegava uma região interconectada. E aí vem uma galera lá da Amazônia, isso que é muito louco, uma migração que é dos Tupi, dos grupos Tupi que a gente conhece, que os portugueses encontraram quando eles chegam aqui, que eles vieram lá da Amazônia, pelo visto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi uma coisa do tipo guerra, ou se foi... Porque os Tupi eram bem guerreiros, né? Tinha toda a coisa da luta antropofágica, né? De matar o inimigo e depois devorar num ritual e tal. Esses caras acabaram destruindo essa cultura dos sambaquis e se impuseram. Então, na hora que chegam os portugueses, tem um monte de Tupi aqui, eles falam mais ou menos a mesma língua do Maranhão até Santa Catarina, mas eles não têm mais essa coisa da complexidade de fazer os monumentos e tal. É uma cultura mais guerreira e menos centralizada politicamente, assim. É engraçado o que acontece. Que coisa, os caras saíram lá da Amazônia e vieram... Como se fosse, sei lá, a gente pode pensar como se fosse os bárbaros destruindo Roma, não é muito diferente, assim. É curioso isso. Muito curioso, é um movimento que é migratório, né? Migratório. Dentro do país. E isso que ano isso aí, mais ou menos? Dá pra ter uma ideia? O pessoal estima que teria começado por volta do começo da Era Cristã, então 2.000 anos atrás, mais ou menos, ou Era Comum, o pessoal às vezes prefere não falar Era Cristã, o pessoal falar Era Comum. E aí, mas quando os portugueses chegam, ainda tá acabando, tá no finalzinho, tá acontecendo essa treta, ainda tá rolando, mas a maior parte já tinha terminado. Caramba! Tem muita história antes, né? Milênios de história antes. 15 mil, se a gente for pensar. Vamos pegar lá, falar... 15 mil anos, cara. É muito. Não dá nem pra comparar com o tempo que o Brasil existe, né? Bom, nem como país independente nem se fala, mas desde a chegada dos portugueses, 500 anos, se for comparar com 15 mil, meu, é outra escala, né? Tem toda uma história aí, né? Que você resgatou boa parte dela, né? Juntei, né, cara? Porque o lance que tava espalhado, né? Você não certo. Tinha alguns bons livros antes e tal, mas muita pesquisa bem recente que o pessoal não tinha conseguido colocar num pacotinho. O que eu fiz foi conseguir montar o pacotinho, eu acho. E que começa com ela, né? Com a Luzia, né? A Luzia é um ícone, né? A Luzia é um ícone. Inclusive, teve muitas reviravoltas, um pouquinho de reviravoltas, pelo menos, com a Luzia, graças ao DNA, né, cara? Porque finalmente... Não dela, né? Não dela, porque... bom, ainda mais que ela passou pelo então do incêndio no Museu Nacional, ainda bem que sobreviveu grande parte do esqueleto e tal, mas não conseguiram tirar dela. Mas do pessoal que tinha a mesma morfologia, aquela mesma carona, né? Aquele mesmo crânio característico que o pessoal associava com africanos e tal, o DNA mostrou que, na verdade... Talvez tenha um pouquinho de influência lá dos melanésios, então seria mais ou menos os aborígenes australianos, o pessoal de Papua Nova Guiné, mas em grande parte eles são mesmo parentes dos indígenas. Só que é uma linhagem mais antiga, mais, digamos, arcaica, que acabou desaparecendo. Então não é que a Luzia fosse africana, ou mesmo que ela fosse de origem aborígene, mas ela era de uma linhagem que já era ligada aos indígenas, só que mais primitiva, que desapareceu. Então mudou um pouquinho a escala também, o nível da coisa.
Mas é bem legal, é muito legal. Para quem não sabe o que a gente tá falando, o que que é? O que que é a luzia? Ela é o fóssil, né, de um... Talvez, pessoal, é que tá. Essa discussão é um pouco complicada, porque tem a brasileira mais datação. antiga. Mas é o ícone da brasileira mais antiga. Tem os Certo. seus 11.500 anos, mais ou menos, 12 mil anos. E os ossos, né? Foi os ossos que foram encontrados ali em Minas, né? Isso, em Lapa Vermelha, que é um dos sítios arqueológicos. É pertinho de Belo Horizonte, é meia hora de carro de Belo Horizonte ali, super perto. Isso. E o local mesmo é a Lapa Vermelha. Lapa Vermelha. Né? 4, eu acho. Eu vou até olhar no livro aqui agora. Peraí, deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu. É duro quando o autor esquece a Mas própria- é próprio livro. 11.500, né? 11.500. 11.500 anos. O rosto é inesquecível, meu Deus do céu. Mas encontraram Isso, só ela. Lapa Vermelha 4. Não, é que tá. O pessoal brinca, Luzia é um indivíduo isolado. Na verdade, tem todo o povo Certo. de Luzia. Ali naquela região, que é a região de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e tal, Isso. o pessoal já achou, na verdade, mais olha, deve ter passado de 100 indivíduos Caramba. já. Que foram enterrados em diferentes... A Luzia não, isso é outra coisa engraçada. A Luzia ela não chegou a ser enterrada. Pelo visto, ela foi só jogada. Caramba. A gente não sabe por quê, se ela tava. Porque são grupos muito móveis, né? O pessoal que caça e coleta, então eles viajam pelo cerrado, caçando e tal. Talvez ela tenha morrido no meio de uma viagem. E aí jogaram rapidamente o corpo dela e largaram, tal. assim. Exato. Mas nos lugares não, é sepultamento. Então a pessoa foi enterrada, inclusive com os rituais muito loucos. A gente pode até falar deles depois. Então tem Caramba. bastante gente. E é um pessoal que tem mais ou menos essa mesma cara. É um povo, um grupo ali e tal. E que a gente- idade? Mais ou Então menos. eles vão até, esse grupo mesmo, eles vão até uns 8.000 anos atrás, mais ou menos. Aí depois fica um pouquinho despovoado e aí começam a chegar outros grupos posteriores. Caramba, ali. mesmo assim, 8.000 para 11.000 é tempo pra caramba. É muito né? tempo. Não, você pensar que, né, 3.000 anos é mais tempo do que separa... é mais ou menos o mesmo tempo que separa a gente hoje da época da Guerra de Troia. É muito tempo. É muito É muito tempo, né? bicho. E esse pessoal tava ali. Estavam ali vivendo. E qual que eram esses rituais aí que você ia falar? Cara, é muito doido. Fala um pouquinho no livro também. Tem um vídeo meu também no meu canal, se o pessoal quiser dar uma olhada, entrevistando o André Strauss, que é arqueólogo, tem um trabalho super importante lá também. Eles faziam arte com o corpo dos mortos, basicamente, né? Caramba. Enfim, por exemplo, pegavam o crânio da pessoa, tiravam todos os dentes de uma pessoa e colocavam na mandíbula de outra. Caramba. Ou Tipo um transplante, assim? um transplante, entre aspas, né? Provavelmente o que acontecia? Primeiro sepultava normal, esperava o corpo decompor um pouquinho e depois eles faziam um ritual posterior, né, que o pessoal chama de sepultamento secundário. Caramba. Então, ou juntar no mesmo enterro metade dos ossos de um adulto que metade dos ossos de uma criança. Pô, mas isso aí é pra sacanear. Nós vamos Arqueólogo. sacanear os arqueólogos. Os caras vão ficar misturar aqui esses ossos todos. Então, pintura, né? Pegar pigmento ocre e pintar também os ossos. Cara, tinha de tudo. Tinha de tudo. Muito doido. Que viagem, né, cara? Muito doido. Isso 11.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. É difícil saber porquê, né? Mas é meio que assim, é uma relação íntima com o morto, né? Hoje em dia é engraçado. Mas aí se você sair estudando, pegando exemplos de outros locais do mundo, acontecia a mesma coisa. Assim, não a exatamente, mesma coisa, mas rituais também. Também. E porque tinha essa veneração, assim, cara, pelo... Não é a veneração pelo morto, né? Mas o quê? Será um respeito? O que vocês acham? Pode ser um respeito, pode ser um carinho, pode ser a sensação de continuidade. Tipo, sua avó morreu, mas ela nunca foi embora, porque ela tá sempre ali com você, literalmente. Você pode pegar o osso dela e, tipo, consultar como se fosse um oráculo, sei lá, ou manipular aquilo e vai passando de geração em geração. Tem paralelos em culturas mais recentes, mas é de que nem... Ainda hoje, até poucas décadas atrás, hoje eles pararam, mas tem um grupo chamado Wari, em Rondônia, se não me engano, que eles tem aquele canibalismo agressivo. Isso é uma coisa que os Tupi faziam. Os Wari é um canibalismo carinhoso, delicado. Então, tipo, o seu parente morre, passa-se um tempo e tal, você consome o corpo como um sinal de respeito pro cara. Caramba. Você tá incorporando de volta aquela pessoa em você, vira parte de você e tal. Ah, tá. Era Então, cheio tipo de... Exato. Entendi. E em outros locais do mundo, o pessoal encontra coisas parecidas. Sempre tem ritual, né? Sempre teve, né? Isso é uma coisa que
E é engraçado, também, aí a gente volta muito mais pro passado, né? A nossa espécie existe há uns 300 mil, 200 mil anos, mais ou menos. Os caras construíram as pirâmides, né? Pois é. Você vê que a pirâmide é bem mais recente. Mas os caras... esse tipo de coisa mais simbólica de você então começar a fazer arte, você fazer adorno pro seu corpo, você ter rituais com os mortos, é mais recente. Começa tipo uns 100 mil anos atrás, 70 mil anos. Então o pessoal acha que... Quando começa a aparecer essas coisas no registro arqueológico, é que as pessoas viraram, entre aspas, humanas de verdade mesmo. Porque É tipo cria essa marco. dimensão... É tipo meio que um marco. marco, a dimensão simbólica de você entender o mundo de um jeito que vai além só da coisa material e pensar numa coisa que é simbólica, que é mítica e tudo mais. Certo, que legal isso, cara. E aí eu fico pensando o seguinte, será que daqui, porque aí você vai aqui, passa na frente dos cemitérios, né? Nossos modernos. Tem lá aquelas castelo, casinha, tal, alguns colocam algum santo, não sei o quê. Você já imaginou isso daqui, sei lá, 20 mil anos? Pois Se é. o arqueólogo daqui 20 mil anos encontrar, o que, Pois que ele vai achar? Qual a cara. interpretação que ele vai dar, né? Pois é difícil. Porque se parar pra pensar, as pirâmides nada mais eram que grande cemitério para um único cara, que era o faraó, né? Que, né? Mas era o dono de tudo. O dono do boteco, né? E a gente tem os textos, né? O que faz diferença, no fundo, para interpretar é você ter o texto. Por isso que a arqueologia de grupos que não usavam escrita é tão mais difícil de interpretar, porque sem o texto... Então, se os nossos textos sobreviverem, o cara vai saber o que é aquela cruz, o que é aquele anjo. Certo. Mas se por algum motivo os textos ou os vídeos, enfim, sumirem, aí o pessoal vai ter que viajar muito mais na maionese, com certeza. Porque hoje você pega assim, o pessoal tem lá um jazigo, né, que chama, né? Uhum. Que você vai lá e enterra várias pessoas da mesma Da mesma família. Isso aí já existia Tinha. no passado, assim, distante. E hoje, graças ao DNA antigo, né? Aqueles métodos de você conseguir pegar um pouquinho de DNA, hoje em dia você já consegue saber que esse morto é primo desse morto, que é filho desse morto. Então esse negócio de enterrar todo junto é um negócio que a gente foi herdando, sim, será? Dependendo da cultura, sim. Vai ter algumas que vai ser mais misturado, mas você vê em vários casos. Essa coisa de você pensar na continuidade familiar, tem com certeza. Tem, olha só, cara, que legal. Eu fico imaginando, cara, daqui não sei quantos mil anos o pessoal vai lá, pega aí o cemitério da Consolação, que tem aqueles castelos, aquelas coisas. Vai virar uma piada. E vão falar o quê? Sabe o que vão falar? Eu sei. Que foram os ETs que construíram. Porque o ser humano não ia poder construir um negócio Como é que é o daquele. gesto? Aliens, é assim o cara fazia? Aliens. Eu não sei o que é, mas eu sei que é isso mesmo. Porque não, o ser humano não ia poder construir um negócio dele jamais, né? Que o pessoal fala, não é isso? Ai, cara. Então, só pode ser os alienígenas. Não, cara, era o cemitério aqui na Rua da Consolação, entendeu? Tipo, eu fico imaginando isso, tipo os caras no Egito. Que ET, cara? Isso aqui era pirâmide aqui, ó, na esquina da minha casa, Os caras entendeu? usam barco, plano inclinado. Aliás, quem ainda pensa isso, ó, gente, tá um monte de evidências. Tem arqueologia experimental, isso é uma coisa legal, né? Existe arqueologia experimental, que o pessoal tenta refazer as técnicas. Com a tecnologia toscona do Egito, da Ilha de Páscoa o pessoal gosta, né? Tudo mais, tudo aí dá pra fazer tranquilamente aqueles negócios sem guindaste, sem laser, sem nada, tá? É tudo com pedra, plano inclinado, madeira, barco. Acabou. Então esquece. Um salve aqui para nossa amiga lá do Science Vlogs também, para Márcia Jamile, Márcia Jamile, né? exatamente. E eu sempre falo para ela fazer o vídeo da adaga do Tutankhamon. Adaga do Tutankhamon? A adaguinha lá que foi enterrada junto com ele, porque os ufólogos, todos eles, cara, falam que aquilo ali é a prova dos alienígenas. Que é uma liga que não poderia Então, ser metal. Que é um negócio que não podia existir nem nada. Pegaram a adaga, foram estudar, sabe o que era? Meteorito, cara. Que caiu ali do lado e acabou. Os caras sabiam trabalhar aquilo e fizeram a adaga. Porque em geral é ferro, né? Meteorito é ferro. Exatamente, certo? É ferro. exatamente. Só que o que os ufólogos falam? Que aquilo ali foi o presente que os alienígenas deram para ele, para enterrar junto com ele, e construíram toda a pirâmide. Então, cara, é muito... E aí estudaram, pegaram... Eu já falei para a Márcia, faz um vídeo, Márcia, disso aí, que é muito legal, entendeu? Que é a adaguinha ali do Tutankhamon, entendeu? Aliás, aí a Márcia que tava comentando com você que a gente tá fazendo um livro novo junto, que assim como eu falei da parte indígena, da riqueza arqueológica indígena, a gente vai falar da África agora, que também tem um monte de coisa legal, muita gente não conhece, então vamos falar da pré-história da África também, vai ser bem bacana. Nossa, aí é o quê? O berço da humanidade? O berço da humanidade também tinha de tudo, tinha império, tinha guerreiro... Tinha cavaleiro. Sabe que nem os cavaleiros da Europa? Tinha guerreiro a cavalo na África antes dos portugueses. Na África negra, né? Subsaariana. Sei. Uhum. Então, os caras comerciavam com a China, os caras comerciavam com o Irã. Então, tem
tem muita coisa bacana para falar. E isso a gente pode falar, que é o berço da humanidade, é mesmo. Não Sim, tem, sim. Isso aí Inclusive, já tá... aliás, várias vezes, porque a hora que você olha na história dos hominíneos, né? O pessoal fala hominídeo, mas hoje o certo é hominíneo, que não, dos ancestrais do homem. Então, todas as vezes, praticamente, as ondas migratórias saíam sempre da África. Então, primeiro saiu o Homo erectus e foi para a África, depois o ancestral dos Neandertais provavelmente veio da África também, e o do Homo sapiens também veio da África e se espalhou pelo mundo todo. Então, isso aí podemos falar com... Somos todos africanos, isso aí não tem a menor dúvida. É o berço mesmo, né? É isso aí. Que legal demais, cara. Não, esse negócio, cara, eu acho sensacional.